George Miller foi um evangelista e missionário inglês que nasceu em 27 de março de 1805. Ficou conhecido pela sua trajetória de fé e intimidade com Deus. Era filho de pais não cristãos e sem conhecimento nenhum sobre Deus. Seu pai tinha grande preocupação com a estabilidade financeira de seu filho, então decidiu enviar George quando tinha 10 anos para a Universidade de Halle com o objetivo que ele se tornasse pregador. Nessa época a formação religiosa era vista como uma carreira profissional. George teve uma adolescência repleta de desafios e acabou se envolvendo com coisas ilegais, sendo preso por 24 dias por cometer esses atos. George estudava o dia todo com o objetivo de ter uma vida estável como pregador. O que ele não imaginava era o propósito imenso de Deus em sua vida. Certa vez, com 20 anos, foi convidado para um período de oração e estudo da Bíblia e ficou fascinado com tudo que viu e sentiu. Crentes ajoelhados e buscando a Deus. George decidiu buscar o Espírito Santo incansavelmente e teve uma transformação em sua vida. Em seu quarto conheceu mais sobre Deus do que havia aprendido durante seu período de estudos. Depois que sentiu que foi chamado para ser missionário, se hospedou no orfanato de Afranque. As regras do orfanato sempre se mantiveram e uma delas era confiar em Deus para todo o sustento. Nessa época se hospedou no orfanato um dentista que havia abandonado sua carreira e começou a viver dependente de Deus. Essa atitude foi algo que inspirou George algum tempo depois. A Bíblia era sua maior fonte de inspiração. Algo marcante foi o fato dele ler a Bíblia 200 vezes, sendo 100 delas de joelhos. Após conhecer a verdade de Cristo, renunciou seu salário mensal de pastor, afirmando que o homem não deve confiar na estabilidade financeira, apenas em Deus. A partir desse princípio, ele vivenciou inúmeras experiências com o poder sobrenatural de Deus. Constantemente, quando faltava dinheiro para o aluguel dos orfanatos, ou para a alimentação diária, ele entrava em seu quarto e orava, até que recebesse o milagre, o que sempre acontecia. Deus treinava George a confiar sempre em suas promessas. Ele não pedia ao próximo e nem se endividava. Tudo o que ganhava era usado totalmente para o propósito que havia sido destinado. Com a direção do Espírito Santo, ele e sua mulher começaram um albergue em sua própria casa, inicialmente com cerca de 40 meninas. Porém, o trabalho cresceu e 5 lares foram inaugurados, atendendo ao longo dos anos cerca de 20.000 crianças. Uma das experiências de destaque vivenciadas por George foi a respeito de uma oração que fez durante uma noite pedindo ao Senhor alimento para as crianças, pois não havia mais o que comer. Pela manhã receberam doações de pães em abundância. O padeiro que fez a doação falou que os pães eram para a família real, mas tinham ficado muito assados. Nesse momento George teve a certeza que Deus havia enviado aquele alimento. Iniciou suas viagens para pregar o Evangelho com 69 anos de idade e viajou por mais de 42 nações, pregou para mais de 3 milhões de pessoas. Com 93 anos faleceu, deixando um grande legado que existe até os dias atuais, sobre uma vida de entrega e dependência total da provisão de Deus.